Ser mulher fica muito mais fácil quando você sabe como funciona o seu corpo feminino. Eu me chamo Luíse e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, eu quero agradecer aos meus seguidores, às minhas seguidoras que me acompanham desde o meu começo aqui no YouTube. É difícil acompanhar uma pessoa que está começando com o canal, porque a pessoa ainda não tem habilidade de falar com as câmeras. No meu caso, ademais de não ter habilidade de falar com as câmeras, eu também tenho a questão do idioma, de transmitir a mensagem correta em português, enfim. Então, muito obrigada pela paciência de vocês. Eu não teria essa paciência, por isso eu me sinto realmente muito agradecida. Muito obrigada. Então, eu nasci em um corpo feminino, eu me identifico como mulher e hoje eu tenho 26 anos e, como a maioria das mulheres, provavelmente você, que nasceu também em um corpo feminino, vai entender o que eu estou falando, que ao longo da nossa vida, a gente percebe que ter um corpo feminino parece como se fosse algo difícil, como um peso, como se a gente carregasse um peso. Eu usei a palavra peso para explicar essa sensação que a gente sente, porque ela realmente descreve muito bem esse sentimento, né, que a gente costuma sentir, de como se ter um corpo feminino fosse algo difícil de carregar. A maior parte da minha vida, eu carreguei um sentimento de injustiça, como se ser mulher fosse estar em desvantagem em comparação aos homens. Eu tenho certeza que você, como mulher, em algum momento da sua vida também sentiu esse sentimento de como se estivesse em desvantagem dentro do mercado laboral devido ao fato de ser mulher. Porque nós mulheres, a diferença dos homens, o corpo feminino, a diferença do corpo masculino, tem hormonas diferentes, tem uma sensibilidade a mais, e tem toda uma questão do ciclo menstrual que mexe com as nossas emoções. Então, a sensação que a gente tem é que, sendo mulher, tendo um corpo feminino, é muito mais difícil estar inserida dentro do mercado laboral. Devemos levar em consideração que existem diferentes tipos de mulheres. Não todas as mulheres nascemos para o mesmo, não todas as mulheres temos as mesmas ambições. E o fato de que algumas mulheres se sintam realizadas trabalhando e outras mulheres se sintam realizadas sendo mães, cuidando da sua casa, do seu marido e da família, isso não faz de uma ou de outra mais ou menos mulher. Existem muitas mulheres que, assim como eu, não se sentem 100% ou plenamente realizadas somente se dedicando a ser mãe. Da mesma forma que tem mulheres que sequer querem ser mães, e a gente precisa respeitar. O fato de que eu me sinta realizada trabalhando, isso não faz de mim menos mulher, isso não faz de mim menos feminina. Eu sinto muita satisfação em estar falando sobre isso aqui para você, porque eu tenho visto como alguns criadores de conteúdo têm difundido a informação de que você ser uma mulher feminina é você cuidar da casa, é você se dedicar ao seu marido, à família, é você usar vestido longo, enfim. Você ser uma mulher feminina não tem nada a ver com isso. Porque você pode não se encaixar dentro desse modelo, mas mesmo assim seguir sendo feminina. O sentimento de peso que vem acompanhado da insatisfação consigo mesmo, ele nasce quando você começa a cobrar mais de si mesma e do seu corpo, mais do que ele pode dar nesse momento, em determinado momento. E esse sentimento de insatisfação, ele vai se acumulando e vai fazendo com que você sinta cada vez um peso maior em cima de você. Para que isso não aconteça mais, você deve saber como funciona o corpo feminino,
como funciona o ciclo feminino, quais são as fases do ciclo feminino. Mas não parar por aí, começar a se observar. Ok, o corpo feminino, ele é assim. Mas quais são as minhas peculiaridades? Quais são as minhas próprias características dentro do ciclo feminino? E a partir disso, você deve se organizar o seu trabalho, a sua vida, a sua alimentação de acordo com isso. Dessa forma, você já não vai mais ir em contra a sua natureza, você vai fluir com ela. Eu, por exemplo, estou agora na fase lútea. A fase lútea é a fase que antecede a menstruação. A fase lútea, ela começa logo depois da ovulação. É a fase na qual acontece a tal famosa TPM, já que o corpo começa a se preparar para uma possível gravidez, então ele gasta mais energia, você sente mais fome e entre outros sintomas devido às mudanças hormonais. Sabendo tudo isso, levando um registro do seu ciclo, quais são os dias do seu ciclo, quando você vai entrar em cada fase, em que dia você vai entrar em cada fase, você se prepara para cada fase. Você chega em cada fase preparada. Essa fase eu costumo chamar, na verdade eu dei esse nome agora, a grande tormenta. É como uma grande tormenta. Só que a tormenta, quando você se prepara para a tormenta, ela não arrasta você. Você passa pela tormenta, a tormenta passa por você e você assiste a tormenta como telespectador. E dessa forma você até consegue apreciar a tormenta. Por exemplo, está chovendo aqui agora, casualmente, e eu tô em casa, eu tô tranquila, tô escutando o som da chuva. E que delícia viver esse momento de chuva, de tormenta, que gostoso. Só que se eu estivesse na rua e começasse a chover, eu não ia sentir a tormenta dessa forma tão gostosa, porque ela teria me pegado desprevenida. Mas se eu sei que vai chover e eu preciso sair, então eu levo o guarda-chuva. Então essa fase, como eu falei, a fase da grande tormenta, é a fase na qual você precisa se preparar. Quando você se prepara para essa fase, você vivencia ela de uma forma completamente diferente. Você vivencia ela passa de ser algo que a gente considera ruim, e ela passa a ser algo que você começa a perceber os benefícios e a importância dessa fase. Quando eu entendi isso, quando eu comecei a fluir com a minha natureza, a natureza do meu corpo feminino, hoje eu desfruto e vivencio os benefícios dessa fase. Todas as fases são importantes. Se elas existem, é porque são importantes. E todas elas têm os seus benefícios. Mas para que você vivencie os seus benefícios, você deve vivenciar, você deve sentir e viver cada fase. Não adianta você estar na fase lútea, como que eu tô agora, e você querer fazer um treinamento na academia super pesado, super intenso, querer agora mudar o mundo. Não é o momento. Não é que você não pode, não é que você rende menos que um homem ou que um corpo masculino. É que você está tentando fazer coisas que demandam muita energia no momento que você não tem energia. Da mesma forma que não dá para que você chegue na fase folicular, que é a fase que o seu corpo tem mais energia, e que nessa fase que você tá com mais energia, o corpo ele tá mais excitado, você querer ficar em casa sentado estudando. Não é o momento.
você não vai render. Então, você precisa entender quais são as fases e quais são as melhores atividades a se fazer em cada fase. E muito importante também, como você deve se alimentar em cada fase, porque a alimentação joga um papel fundamental no seu rendimento, em como você se sente, joga um papel muito importante na forma que influi em suas emoções. Se você tem alguma dúvida de algo que eu falei até agora, ou se tem alguma coisa que você quer acrescentar, que acha que ficou faltando, deixe nos comentários. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha aberto seus olhos. Deixe seu like se você gostou. Me sinto muito feliz gravando esse vídeo. Sem dúvida alguma, é o melhor do canal até agora. Estou muito feliz vendo a minha evolução. Isso faz me sentir muito confiante. E muito obrigada por assistir até o final. Até a próxima.